Boa noite, vamos falar de fé mais uma vez, na nossa live número 26. Né? E hoje nós vamos falar sobre uma passagem do Novo Testamento. Jesus e o centurião. É um pedido de uma pessoa muito querida, que me acompanha e me incentiva aqui no canal a continuar, a semear, a botar uma sementinha, né, de fé nas pessoas. E eu vou fazer essa live seguindo essa recomendação, essa sugestão de uma pessoa que, mais do que eu respeito, que é uma pessoa que eu admiro também. E se você também tiver alguma sugestão, alguma dúvida, fica à vontade da gente conversar, da gente trocar ideia. Eu não sou dono da verdade, mas a gente vai buscar uma resposta teologicamente coerente, tá bom? Vamos falar aqui sobre Jesus e o centurião, que é uma passagem bíblica. Na verdade, são duas passagens sobre o centurião. Né? As pessoas acham que é o mesmo centurião, mas não é. Uma passagem é no Evangelho de Mateus 8, 5, 13. O centurião encontra Jesus Cristo. E existe uma outra passagem no Atos dos Apóstolos, número 10. O Atos dos Apóstolos ele é atribuído a Lucas, né? Escrito por Lucas. Mas são diferentes personagens em diferentes locais e diferentes épocas. Né? O centurião na época de Cristo é em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade à beira do Mar da Galileia. Que o Mar da Galileia não é um mar, na verdade, é um lago, né? Que é abastecido pelo Rio Jordão, né? Não chega a ser um mar, né? Mas é chamado Mar da Galileia. E o outro episódio, a outra passagem do centurião, é a visita de Pedro, faz uma visita ao centurião, que recebe o nome de Cornélio, e que vive numa cidade chamada Cesareia Marítima, que fica às margens do mar Mediterrâneo. E esse encontro ocorre já depois da crucificação de Jesus Cristo. Então são personagens diferentes, locais diferentes e épocas diferentes. Não é o mesmo centurião. Né? Então o local, nós vamos falar aqui sobre Mateus 8, 5, 13, o ensinamento dessa passagem muito rica, muito pequenininha, mas tem muito ensinamento. O local onde se passa é Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade como eu falei, na beira do Mar da Galileia, e é onde morava Pedro, né? A maioria, grande parte dos milagres atribuídos a Jesus Cristo ocorrem naquela cidade de Cafarnaum. A cura da sogra de Pedro, a tempestade no Mar da Galileia com os apóstolos, depois a cura de um endemoniado do outro lado da margem, então, a multiplicação dos peixes. Então, muitos milagres atribuídos a Jesus Cristo ocorrem nessa região de Cafarnaum. Né? E os personagens dessa passagem são Jesus Cristo, o centurião. Quem é o centurião? Centurião é um comandante da guarda romana. O nome centurião representa que ele tinha 100 soldados. Ele era responsável por 100 soldados. Lembrando que nessa época, Jerusalém, aquela região, estava sob o comando do Império Romano. Apesar deles aceitarem reis judeus e sacerdotes judeus, quem controlava e cobrava impostos eram os romanos. Então o centurião, naquela região de Cafarnaum, era uma pessoa muito poderosa, porque ele comandava um grupo grande de soldados naquela região. E depois tem um outro personagem que é um servo. Era muito comum nessa época as pessoas terem empregados, servos. Né? Então existia também uma outra figura chamada dos servos. As relações religiosas entre os judeus e os romanos, que eles também chamavam de gentios, que eram considerados ateus, a relação nunca foi muito amigável, principalmente nessa região. Cafarnaum ou na região da Galileia. O judeu sempre considerou que ele era um povo escolhido por Deus. E os demais não. Os demais
não tinha nada a ver com Deus, né? Não tinha santidade nenhuma, não ia ser salvo de forma nenhuma. Então a relação nunca foi muito amistosa entre eles, né? Porque um era povo escolhido e o outro não era povo escolhido. Nós estamos falando entre os judeus romanos, que eram chamados de gentios e considerados ateus, né, naquela época. Existiam algumas regras. Por exemplo, um judeu não podia visitar um romano em sua casa. Ou seja, um judeu não poderia visitar um ateu. Então, quem é povo escolhido não pode visitar uma pessoa que é um ateu, que não é do parte do povo escolhido. São regras da época, né, que se cumpria. Em cima desse cenário, a gente tem Mateus aqui, 8:5-13, contando essa passagem. Eu vou ler rapidamente aqui, não é muito demorado não, tá? Fala assim, ó. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. O meu criado, ele falou, né? E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade eu vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Lições importantes dessa passagem. O centurião, dono de um poder, dono de 100 soldados, com servos, ele sentiu misericórdia em relação ao seu servo. Ele tinha um amor fraternal com o seu servo. E não queria que o seu servo passasse por tais tribulações ou morresse. Ele foi humilde em pedir ajuda. Ele humilhou-se, mesmo sendo poderoso. Ele humilhou-se. Inclusive, a aproximação de um centurião a Jesus Cristo causou escândalo entre os judeus que o seguiam, então, até os apóstolos, porque ele ouviu e atendeu a um gentio, a um ateu. O centurião acreditou em Cristo sem qualquer dúvida. Diz uma palavra que você vai salvar o meu servo. Quanta fé, né? Quanta fé. E o grande centurião se fez pequenino, reconhecendo que aquele era o maior de todos. E ele se humilhou e se entregou na fé que ele tinha para salvar o seu servo. A mensagem que Jesus fala,
que ele fala assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que ele quer dizer? Que os povos não escolhidos também iriam encontrar a palavra de Deus, também iam aprender os ensinamentos. Eles iam se achegar. O mundo seria unido pela crença na mensagem de Jesus Cristo, na mensagem cristã. Independente da origem dos povos, independente da sua consanguinidade, que tem muito isso na cultura judaica. Então Jesus passa uma mensagem de aceitação a outros povos em relação à mensagem de Deus. E como essa frase que ele fala, a gente encontra em Isaías, no Velho Testamento, que ele profetiza que aconteceria isso 750 anos antes de Cristo. E o cristianismo se espalhou por todo o mundo. Né? Incrível. Por todos os povos, independente da consanguinidade e livre das leis criadas pelos homens, mas apenas pela palavra de Deus e o que está escrito, os ensinamentos de Jesus. Jesus condenou a hipocrisia daqueles que se julgavam escolhidos por Deus. Ele condenou nessa frase. Foram muitos virão do Ocidente e do Oriente. E aqueles, os filhos do reino, serão lançados nas trevas e haverá prantos e ranger de dentes. Ele já estava, existia uma premonição, inclusive Jerusalém seria destruído e haveria muitas mortes, e seriam perseguidos por todos os tempos. Né? Que ele fala, não haverá pedra sobre pedra, né? Sempre falou. Então, ele já estava premonizando, né, que os povos de fora. Uma coisa importante que eu também sempre falo, uma das coisas mais maravilhosas que existe no cristianismo, é que os romanos, após a morte de Jesus, perseguiram os cristãos por 300 anos. 300 anos. 3 séculos. Todos os apóstolos foram mortos e foram sacrificados, com exceção de João. Os outros 11, todos eles foram martirizados. E a igreja se fortaleceu, cresceu nas viagens de Pedro e Paulo. E uma das coisas que mais é surpreendente, que a igreja católica, por exemplo, o Vaticano, está dentro de Roma. É um símbolo de que o cristianismo conseguiu vencer 300 anos de perseguição. E depois existe a reforma protestante, etc. Tal. Então é maravilhosa a passagem. Aí eu queria fazer uma reflexão final aqui com vocês. Porque eu tenho uma religião, eu posso julgar a fé dos outros? Dá para eu julgar a fé do centurião? Aquele tinha fé. Ele passou por cima de tudo que ele tinha, tudo que ele era, por amor fraternal ao seu servo, humilhou-se e falou: eu não sou digno que você vá na minha casa. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Um exemplo de fé. Será que nós aceitamos todas as pessoas que não são iguais a nós? Será que nós aceitamos? Ou nós julgamos, nós condenamos e nós nos julgamos mais protegidos por Deus? Quantas vezes a gente foi humilde? Quantas vezes a gente se humilhou? Quantas vezes a gente teve misericórdia dos menos afortunados? E quantas vezes a gente acreditou em Cristo sem nenhuma dúvida, como fez o centurião? Somos centuriões ou somos crentes incrédulos? Vale a reflexão.
Vamos aprimorar nossa fé com o exemplo do centurião e com o exemplo de Cristo, que não fez diferença entre os seres humanos e tratou todos iguais e reconheceu naquele ato um ato de fé. Graça e paz, ficaremos até o nosso próximo encontro. Até mais.